Olá, pessoal. Vou ler para vocês mais um trechinho do livro de Demerval Saviani, Escola e Democracia, Polêmicas do Nosso Tempo. Editora, Autores Associados. 32ª edição revista. A Pedagogia Nova. As críticas à pedagogia tradicional, formuladas a partir do final do século passado, foram aos poucos dando origem a uma outra teoria da educação. Essa teoria mantinha a crença no poder da escola e em sua função de equalização social. Portanto, as esperanças de que se pudesse corrigir a distorção expressa no fenômeno da marginalidade, através da escola, ficaram de pé. Se a escola não vinha cumprindo essa função, tal fato se devia a que tipo de escola implantado. A escola tradicional se revelara inadequada. Tomada corpo, então, um amplo movimento que reforma cuja expressão mais típica ficou conhecida sob o nome de escolonavismo. Tal movimento tem como ponto de partida a escola tradicional, já implantada segundo as diretrizes consubstanciadas na teoria da educação, que ficou conhecida como pedagogia tradicional. A pedagogia nova começa, pois, a efetuar a crítica da pedagogia tradicional, esboçando uma nova maneira de interpretar a educação e ensaiando implantá-la, primeiro, através de experiências restritas, depois, advogando sua generalização no âmbito dos sistemas escolares. Segundo essa nova teoria, a marginalidade deixa de ser vista predominantemente sob o ângulo da ignorância, isto é, no domínio dos conhecimentos. O marginalizado já não é propriamente o ignorante, mas o rejeitado. Alguém está integrado não é quando é ilustrado, mas quando se sente aceito pelo grupo e, através dele, pela sociedade em seu conjunto. É interessante notar que alguns dos principais representantes da pedagogia nova se converteram à pedagogia a partir da preocupação com os anormais. Ver por exemplo, De Crowley e Montessori. A partir das experiências levadas a efeito com crianças anormais é que se pretendeu generalizar procedimentos pedagógicos para o conjunto do sistema escolar. Nota-se, então, uma espécie de biopsicologização da sociedade, da educação e da escola, ao conceito de anormalidades biológicas, construído a partir da constatação de deficiências neurofisiológicas. Se acrescenta no conceito de anormalidade psíquica, detectada através dos testes de inteligência, de personalidade, etc., que começam a se multiplicar. Forja-se, então, uma pedagogia que advoga um tratamento diferencial a partir da descoberta das diferenças individuais. Eis a grande descoberta. Os homens são essencialmente diferentes. Não se repetem. Cada indivíduo é único. Portanto, a marginalidade não pode ser explicada pelas diferenças entre os homens, quaisquer que elas sejam. Não apenas diferenças de cor, de raça, de credo ou de classe, o que já era defendido pela pedagogia tradicional, mas também diferenças no domínio do conhecimento, na participação do saber, no desempenho cognitivo. Marginalizados são os anormais, isto é, os desajustados e desadaptados de todos os matizes. Mas a anormalidade não é algo em si negativo, ela é simplesmente uma diferença. Portanto, podemos concluir, ainda que isto soe paradoxal, que a anormalidade é um fenômeno normal. Não é, pois, suficiente para caracterizar a marginalidade. Esta está marcada pela desadaptação ou desajustamento, fenômenos associados ao sentimento de rejeição.
A educação, enquanto for de equalização social, será, pois, um instrumento de correção da marginalidade na medida em que cumprir a função de ajustar, de adaptar os indivíduos à sociedade, incutindo neles o sentimento de aceitação dos demais e pelos demais. Portanto, a educação será um instrumento de correção da marginalidade, na medida em que contribuir para a constituição de uma sociedade cujos membros não importam as diferenças de qualquer tipo, se aceitem mutuamente e se respeitem na sua individualidade específica. Compreende-se, então, que essa maneira de entender a educação, por referência à pedagogia tradicional, tenha deslocado o eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimento, do aspecto lógico para o psicológico, dos conteúdos para o cognitivo, para os métodos ou processos pedagógicos, do professor para o aluno, do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade, do diretivismo para o não diretivismo, da quantidade para a qualidade, de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência, na lógica, para uma pedagogia de inspiração experimental, baseada principalmente na contribuição da biologia e da psicologia. Em suma, trata-se de uma teoria pedagógica que considera que o importante não é aprender, mas aprender a aprender. Para funcionar de acordo com a concepção acima exposta, obviamente a organização escolar teria de passar por uma sensível reformulação. Assim, em lugar de classes confiadas a professores que dominavam as grandes áreas do conhecimento, revelando-se capazes de colocar os alunos em contato com os grandes textos que eram tomados como modelos a serem imitados e progressivamente assimilados pelos alunos, a escola deveria agrupar os alunos segundo áreas de interesses decorrentes de sua atividade livre. O professor agiria como estimulador e orientador da aprendizagem, cuja iniciativa principal caberia ao próprio aluno. Tal aprendizagem seria uma decorrência espontânea do ambiente estimulante e da reação viva que se estabeleceria entre o aluno e entre estes e o professor. Para tanto, cada professor teria de trabalhar com pequenos grupos de alunos, sem o que a relação interpessoal, essência da atividade interpessoal, essência da atividade educativa, ficaria dificultada. E num ambiente estimulante, portanto, dotado de materiais didáticos, ricos, biblioteca de classes, etc. Em suma, a afeição das escolas mudaria seu aspecto sombrio, disciplinado, silencioso e de paredes opacas, assumindo um ar alegre, movimentado, barulhento e multicolorido. O tipo de escola acima descrito não conseguiu, entretanto, alterar significativamente o panorama organizacional dos sistemas escolares, isto porque, além de outras razões, implicava em custos bem mais elevados do que aqueles da escola tradicional. Com isto, a escola nova organizou-se basicamente na forma de escolas experimentais, ou como núcleos raros, muito bem equipados e circunscritos a pequenos grupos de elite. No entanto, o ideário escolanovista, tendo sido amplamente difundido, penetrou nas cabeças dos educadores, acabando por gerar consequências também nas amplas redes escolares oficiais organizadas na forma tradicional. Cumpre assinalar que tais consequências foram mais negativas que positivas, uma vez que, provocando o afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a transmissão de conhecimento, acabou por rebaixar o nível do ensino destinados às camadas populares, as quais muito frequentemente têm na escola o único meio de acesso ao conhecimento elaborado.
Em contrapartida, a escola nova aprimorou a qualidade do ensino destinado às elites. Vê-se, pois, paradoxalmente, em lugar de resolver o problema da marginalidade, a escola nova o agravou. Com efeito, ao enfatizar a qualidade do ensino, ela deslocou o eixo de preocupação no âmbito político, relativo à sociedade em seu conjunto, para o âmbito técnico-pedagógico, relativo ao interior da escola, cumprindo ao mesmo tempo uma dupla função: manter a expansão da escola em limites suportáveis. Esse interesse dominante é desenvolver um tipo de ensino adequado a esses interesses. E a esse fenômeno que denominei de mecanismo de recomposição da hegemonia da classe dominante. Saviani, 1980. Cabe assinalar que o papel da escola nova acima descrito se manifestou mais nitidamente com o caso da América Latina. Em verdade, na maioria dos países dessa região, os sistemas de ensino começam a assumir feição mais nítida já no século atual. Quando o escalonovismo estava largamente disseminado na Europa e principalmente nos Estados Unidos, não deixando em consequência de influenciar o pensamento pedagógico latino-americano. Portanto, a disseminação das escolas efetuadas segundo moldes tradicionais não deixou de ser, de uma forma, perturbada pela propagação do ideário da pedagogia nova, já que esse ideário, ao mesmo tempo que procurava evidenciar as deficiências da escola tradicional, dava força à ideia segundo a qual é melhor uma boa escola para poucos do que uma escola deficiente para muitos.